Então, o deputado Flávio Nogueira. É que estava escrito aqui Nog. Alô. Bom, cumprimentar toda a mesa. Gostei bastante das exposições. Mas aqui o nosso doutor Pio Pena Filho falou temas importantíssimos, que é a multinacionalidade que nós temos no Brasil. Aliás, falta nós, os brasileiros, esse sentimento de pertencimento, quer dizer, a união individual de todos para um projeto nacional, para um projeto de nação. Aliás, isso é uma discussão que já vem ao longo dos anos, ao longo do tempo, desde o tempo do Brasil Império. O próprio Dom Pedro II tentou criar esse sentimento de nacionalidade brasileira que nós não temos. Às vezes, devido por acirramentos ideológicos, às vezes, muitas vezes, por sequências de movimentos revolucionários do Brasil, de separação, ao longo da nossa história, fez com que nós não possamos ainda dizer que somos uma nação unificada. Existem segmentos, como o professor Pio Penha mesmo falou, sobre os indígenas. Só os índios têm várias nações, com costumes, às vezes, diferentes, com idiomas diferentes, e o que faz nós, os brasileiros, ser unidos como nação, é só praticamente o nosso idioma. Ser nacionalista no Brasil é como se estivesse compactuando com o governo atual. Se é um governo de esquerda, se você tem outro sentimento de nação, se é um governo de direita, você passa a ter outro sentimento de nação. Não há, portanto, esse pertencimento que é tão necessário que nós precisamos no Brasil. A Amazônia é composta por vários países. Nós temos, o Brasil, 60% somente em torno disso, da área territorial brasileira. E o professor falou aqui numa frase do presidente francês, que ele disse que estão estão o quê? Queimando nossa casa. Eu acho que isso tem duplo sentido, que aí fala sobre a nossa soberania. Ele pode dizer que nós está ali, pode colocar uma base territorial, uma base militar a qualquer momento ali, porque aquilo é um território francês. Como fizeram os ingleses com as Malvinas. De uma maneira para outra, os argentinos quiseram recuperar o seu território e vocês viram o que foi que deu. Todas as nações potentes do mundo ficaram ao lado do Reino Unido. Então, preciso, de fato, nós termos esse sentimento nacional. De fato, é preciso ter um Ministério das Relações Exteriores afinado, trabalhando no sentido de, às vezes, trabalhando no sentido de que nem sempre o que se diz, o governo, você possa depois não estar trabalhando em sentido contrário para amenizar o que se foi dito. Isso é o que se deve ser feito os ministros, os diplomatas do Ministério das Relações Exteriores. Até porque Rio Branco diz, por trás do Ministério, de uma boa diplomacia, tem um Estado forte. O Estado forte é o quê? São as nossas Forças Armadas, que devem também ser fortes. Tanto devemos ter uma boa diplomacia, como um Estado forte. E eu não sei para que eu faço essa pergunta, como está o CIVAM na Amazônia? Como está o CIVAM na Amazônia? Que tipo de vigilância nós temos? Como ficou... Porque, no passado, o mundo se pregou a integração da Amazônia, com a Transamazônica, por exemplo, sei quantos mil quilômetros, 5.600 quilômetros de rodovia, e, portanto, depois não deram continuidade a isso. Então, eu acho que nós devemos integrar a Amazônia, devemos ter a nossa soberania, mas também saber dialogar, saber fazer diplomacia com os outros países.
Muito obrigado, deputado. Inscrito agora, passo a palavra ao deputado general Peternelli.